Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Na semana 4 a gente vai falar sobre a população da Oceania. A gente está falando sobre a Oceania, né? O continente Oceania. E nessa aula a gente vai falar sobre a população. Assim como várias partes do mundo, o território que hoje é da Oceania, antes era habitado por povos nativos, né? Que a gente chama de índios, né? Povos indígenas, aborígenes, tudo a mesma coisa. Então, assim como foi no Brasil, assim como foi nos Estados Unidos, também aconteceu na Oceania. Boa parte desses povos nativos, eles vieram do sudeste da Ásia, ali regiões da Filipinas, da Indonésia. Não tem registro do porquê essas pessoas migraram dessas regiões para as ilhas, para o território ali da Oceania. Mas o motivo mais provável e que atraiu essa população foi a semelhança climática dessas regiões, tá? Então, esses povos buscaram aí novas terras. De uma forma geral, assim, antes da chegada dos colonizadores europeus, quem colonizou boa parte da Oceania foram os ingleses. Então, antes da chegada dos ingleses, algumas expedições elas foram realizadas na região do Pacífico. Expedições como os portugueses fizeram na América, os espanhóis também, os próprios ingleses na América do Norte, né? E uma das mais importantes expedições ocorreu em 1768, de um cartógrafo chamado James Cook. Em um navio, ele chegou na Nova Zelândia. Ele passou pela costa australiana e chegou na Nova Zelândia, tá? Então, descobrindo aí essa região. Aí, lá no final do século XVIII, os ingleses, eles de fato tomaram o território da Austrália, que hoje seria a Austrália, com o objetivo de formar uma colônia penal. O que é uma colônia penal? Uma área onde os criminosos lá da Inglaterra iam ficar presos, né? Essa era a ideia da Inglaterra. Só que, né, com o passar do tempo, muitos imigrantes europeus, ingleses e também de outros países, começaram a ir também para a Austrália, tá? Grande parte desses colônios vieram do Reino Unido, da Grã-Bretanha e também da Irlanda, tá? E de uma forma geral, por conta disso, o povo australiano ele apresenta uma composição étnica chamada, que de uma forma geral tem as características fortes, chamada de anglo-céltica. E além disso também tem a influência dos povos nativos, tá? Os britânicos, eles quando ocuparam essa região, né, para criar essa colônia penal, eles alegaram que era uma terra abandonada, né? Então eles desprezaram a existência dos aborígenes, assim como fizeram os portugueses aqui no Brasil, né? E aí eles colonizaram esse território até mais ou menos metade do século XX, até que a Austrália conseguiu a sua independência política, tá? Então é recente, a independência da Austrália ela é recente. No início do século XIX, né, a Grã-Bretanha ela passava por um período de muita miséria, de muita pobreza, e aí o governo britânico ele começou a financiar a migração dessa população pobre para essa região da Austrália que estava começando a nascer e precisava dessa mão de obra barata, né? E aí, na metade desse mesmo século, do século XIX, houve então essa grande explosão demográfica nesse território que futuramente seria a Austrália, muito por conta de riquezas minerais. A presença do ouro era muito forte naquela região, tá? E aí a exploração dessas jazidas de ouro favoreceu o surgimento do que hoje são as grandes cidades na Austrália. E a partir de 1991, a maior parte das terras elas estavam ocupadas por fazendeiros e mineradores brancos, né? E eles abasteciam o comércio lá da Inglaterra com alimentos e as matérias-primas que eles tiravam da Austrália. Então, a Inglaterra fez com a Austrália muito parecido do que Portugal fez com o Brasil, tá?
No período após a Segunda Guerra Mundial, a Austrália ela começa a receber um número ainda maior de pessoas, só que aí agora também vindas de várias partes do mundo. Centenas de refugiados e imigrantes de vários países, principalmente da Ásia, chegaram nessa região buscando ali oportunidades de emprego, né? Era uma região nova, então estimava-se que teria emprego, né? Sobre a população nativa, só para a gente encerrar, durante esse período colonial, os povos nativos, que são os aborígenes da Austrália, e também os maores da Nova Zelândia, que são os dois povos nativos mais tradicionais, eles tiveram o seu modo de vida totalmente alterados, né? Com a chegada dessas pessoas, desses colonizadores, a chegada de doenças. Então isso fez com que boa parte desses povos eles desaparecessem, né? E aí entre 1788 e 1990, só pra gente, em 1900, a população aborígene, né, esses povos nativos, caiu de 300 mil para 50 mil mais ou menos, tá? Hoje em dia, esses povos eles começaram a se reerguer por conta, né, de políticas, dos direitos humanos, enfim. Mas naquela época foi um genocídio, assim como aconteceu no Brasil, né, a diminuição dos povos indígenas, tá? Então, assim, de uma forma geral, essas são as características da população da Oceania. A gente encerra esse assunto sobre os continentes e nas próximas 2 aulas a gente vai falar um pouco sobre a globalização, tá bom? Então, qualquer dúvida é só me chamar. Até a próxima e tchau.